Olá, meu nome é Emerson Marques e você está no STF, Sociologia, Teologia e Filosofia. Assim como qualquer organização, as igrejas também elas têm os seus problemas. Mas isso depois da vinheta. Pastor Guilherme, seja muito bem-vindo. Obrigado, Emerson. Assim como nós já falamos, qualquer organização hoje, seja ela pública, privada, seja ela o que for, ela é constituída de pessoas. E por ser constituída de pessoas, ela possui os problemas. Tem algum exemplo assim que a gente pode tirar de uma igreja bíblica e que se a gente olhar para ela lá no passado, quando ela foi escrita, quando foi escrita as cartas, ou a carta que se refere a ela, tem na atualidade hoje? Olha, eu acredito que a Bíblia é mais atual do que o jornal de amanhã, segundo as palavras de Billy Graham. Então, com certeza, os exemplos destacados aqui pelas igrejas primitivas no primeiro século, elas ecoam através das gerações. Então, problemas que a gente enxerga em várias igrejas, por exemplo, a igreja de Corinto, nós encontramos vários problemas, segundo a orientação de Paulo aos Coríntios, através das suas duas cartas, problemas que nós encontramos ainda hoje nas igrejas e que acontecem com mais frequência do que nós imaginamos. Sabe qual é o grande problema das pessoas? É acreditar que a igreja é perfeita. E como o irmão bem colocou, a igreja não é perfeita porque é constituída por ser humano. E ser humano é falho, é defeituoso, é pecador. Então, com certeza, acarretará, acumulará ali erros e falhas ao decorrer das suas organizações e dos seus tratos, no sentido de que é constituída por homens. Então, consequentemente, terá suas devidas falhas. Embora nós sempre lutamos e lutaremos com vigor para defender os princípios bíblicos segundo a orientação do Senhor, acontecerá falhas, acontecerá erros, porque é constituída por homens. O que é a igreja? Igreja é um grupo de pessoas que depositam a sua fé no Senhor Jesus e ali comungam da mesma fé e prática. Então observe que igreja não são as paredes do templo. O templo é um lugar ali dedicado ao Senhor para que os membros que constituem a igreja se reúnem naquele templo, naquela localidade, para cultuar e louvar ao Senhor. Mas a igreja significa, do termo eclesia do grego, significa chamados para fora, significa justamente a união dessas pessoas que depositam em Jesus a sua fé. E observe, se a igreja é a união de pessoas falhas, vai ocorrer então erros e algumas características humanas, porque é constituída por homens, então com certeza terá algumas falhas e alguns erros, como qualquer outra instituição. Muitas cabeças pensantes. Perfeito. Cada um, se a gente olhar na questão de época dos discípulos, a gente vai ver que ali ainda havia uma mistura de alguns grupos, Não tem os fariseus, os saduceus, não tem os romanos. Então esses grupos ainda que alguns ou majoritariamente, mas são reduzidos. Mas hoje, há 2000 anos atrás, mudou-se muito, cresceu-se muito, muitas tribos, vamos falar assim como linguagem de hoje, muitas tribos. Então, muitas cabeças pensantes, Perfeito. E essa divisão, essa rachadura, essa ruptura doutrinária ocasiona que então existe hoje tantas denominações como a gente vê por aí. Eu acredito que a Bíblia, ela realmente é mais atual do que o jornal de amanhã, segundo as palavras de Billy Graham.
Então, com certeza, os exemplos bíblicos e as falhas e erros que algumas igrejas cometeram no passado, como a igreja de Éfeso, a igreja de Corinto, a igreja da Galácia, outras igrejas do passado que fizeram, tiveram seus erros, tiveram as suas más condutas e assim sucessivamente, ecoam através das gerações. E esses erros, como organização, igreja como organização, continuam ocorrendo porque nós devemos entender que a igreja ela é composta por ser humano e o ser humano é falho. O ser humano não contém erros no ser humano, O pecado está incítrico no ser humano, está nas suas entranhas, então não tem como fugir disso. A igreja ela é um organismo e uma organização. Devemos saber diferenciar esses dois tópicos, porque como organização terá sim as suas políticas, terá sim as suas divergências, terá sim as suas rachaduras e rupturas doutrinárias. Não é à toa que hoje nós encontramos tantas denominações. Por quê? Porque existe uma ruptura doutrinária, existem interpretações doutrinárias de pontos teológicos importantes que definem tais instituições, tais denominações. E observe que essas rachaduras doutrinárias não é algo atual, é algo que ecoa de geração em geração. Vejamos o exemplo da igreja de Corinto. Nós observamos do capítulo 1 ao capítulo 4 que ali a carta de Paulo aos Coríntios está os orientando justamente sobre uma divisão da igreja. Existia uma ruptura entre os irmãos da igreja, uma rachadura, partidos, justamente sobre pontos teológicos. Então, essa questão de divisão doutrinária é algo que não é atual, que está acontecendo somente na nossa geração. É algo que vem geração após geração. Podemos lembrar da Reforma Protestante por volta do ano de 1500, onde pessoas ali não concordavam com o método que a Igreja Católica Romana estava exercendo, executando tais visões doutrinárias. Então surgiram os reformadores, homens instruídos por Deus, homens doutos na palavra do Senhor, temerosos. Podemos destacar Lutero, Calvino, Zwingli, entre outros reformadores, que justamente não concordaram com a igreja, porque a igreja tinha tomado um partido doutrinário errôneo, equivocado. Então eles se levantaram, ocasionaram uma ruptura para o bem, porque com isso então tivemos aí o início do protestantismo, que justamente nos dá essa estrutura infindável, sobre as escrituras, os 5 pontos da reforma protestantes aí fundamental. Mas essas rupturas e rachaduras doutrinárias continuam acontecendo. Sartre diz, que cada indivíduo é um projeto. E assim, se eu olhar para os discípulos, a gente vai ver que os discípulos eles se dissiparam, vamos dizer que eles se separaram, É isso. Uma diáspora. Cada um foi para um canto, cada um. É isso que a gente pode entender da Bíblia, cada um discípulo foi para um canto. Olha, quando nós voltamos aqui há cerca de 2000 anos atrás e nós enxergamos essa diáspora que aconteceu ali depois da festa de Pentecostes, porque a ordem de Jesus aos discípulos em Lucas 24 é justamente qual? Ficai, pois, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Então ali eles estavam comemorando a festa de Pentecostes. Pentecostes porque 50 dias após a festa eles comemoravam a festa de Pentecostes. E aí então ocasiona em Atos capítulo 2 a promessa se cumprindo da descida do Espírito Santo, o Consolador que Jesus diz em João capítulo 16. Então ali eles estavam reunidos, cerca de 120 crentes. O Espírito Santo então desceu, porque Jesus foi aos céus,
e ele prometeu que enviaria o Consolador. E então cumpre-se essa profecia de Joel 2,28, dizendo que nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, os velhos sonharão e os mancebos profetizarão. Então cumpre a descida do Espírito Santo, que é a terceira pessoa da Trindade. A partir daí o Espírito Santo habita, ou seja, faz morada em todo aquele que confessa Jesus como seu Senhor e Salvador. Primeira carta de Paulo aos Coríntios 3,16, que diz: ora, não sabeis vós que vós sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Então somos moradas do Deus Todo-Poderoso na pessoa do seu Espírito. E o que acontece? Os discípulos aqui, eles receberam o Espírito e estavam anunciando a mensagem de salvação. Qual é essa mensagem? Arrepender dos seus pecados e depositar a sua fé unicamente na pessoa de Jesus. Com isso, eles acumularam muitos opositores, pessoas que não comungavam da mesma fé. E então, pessoas que se opuseram a esta nova pregação, porque na época era algo novo, né? Algo que estava ali se opondo à lei mosaica, né? Eles entendiam dessa forma, não como um cumprimento, mas como uma oposição. Esse era o entendimento dos fariseus, saduceus e assim por diante. Então, os discípulos acumularam para si muitos opositores, inimigos, e isso aconteceu realmente, que ocasionou uma perseguição para com os discípulos. E eu vejo que essa perseguição foi uma permissão de Deus para o bem. Por quê? Porque se os discípulos não tivessem sido perseguidos, eles teriam ficado quietinhos em Jerusalém. Mas como a perseguição foi ferrenha, foi forte contra os discípulos, então obrigaram os discípulos a fugirem de Jerusalém. E conforme eles fugiram de Jerusalém, eles foram anunciando a mensagem de Deus para onde eles iam. Então isso foi algo produtivo e benéfico para o reino de Deus, porque a mensagem foi propagada, foi expandida. Mas assim, para a gente, assim, o pastor falou sobre a igreja de Corinto. Quando a gente olha assim para a igreja de Corinto, a gente vai ver que é uma igreja bem atual nos dias de hoje. Mas assim, algo interessante assim, que eu queria ouvir assim, pastor, se os discípulos estivessem todos juntos, como acontece hoje, se não houvesse perseguição, será que eles mesmos, eles não teriam aquele ponto? Porque quando você pega um monte de líderes, essas pessoas têm postura de liderança. Então é aquele negócio, um quer liderar, outro quer liderar. Será que os discípulos também não teriam os mesmos problemas que tem hoje com esse ano de muitos líderes? Olha, eu acredito que quando nós colocamos esse instrumento como regra de fé e prática, ela se torna, a Bíblia se torna absoluta sobre qualquer líder. Lembrando que não é o líder ou a igreja que manda na Bíblia, mas é a Bíblia que manda e orienta e governa a igreja. Então todo líder deve se submeter à autoridade das Escrituras, porque a Escritura é soberana. Então hoje nós temos esse material riquíssimo e majestoso que nos governa, nos dirige, porque é a palavra de Deus, inefável, inerrante e infalível. Então eu acredito que se os líderes forem humildes o suficiente para reconhecerem a autoridade das Escrituras, entraremos num acordo benéfico para o reino de Deus. É claro que muitas pessoas têm as suas interpretações equivocadas da palavra do Senhor. E quando nós olhamos assim para o mundo evangélico de um modo geral, vamos supor, peguemos todas as denominações e coloquemos aqui em cima da mesa. Eu acredito que tem alguns pontos a ser desejados em cada uma das denominações. Quando eu olho, pastor Guilherme, eu sou pastor da Igreja Batista, e eu acredito que a Igreja Batista está mais próximo da Bíblia, porque todas as suas doutrinas fundamentadas na palavra de Deus, e temos as suas convicções doutrinárias específicas e fundamentadas na palavra de Deus, deixando claro que nós nos submetemos à autoridade das Escrituras. Então eu vejo que ela está mais próximo das Escrituras, porque justamente tem como primazia da sua fé a Bíblia, como única regra de fé e prática.
Sim, mas assim, será que há muitas vezes as pessoas não pegam a Bíblia e elas se intitulam um líder e a conduzem de acordo com o seu jeito de pensar? Olha, aí acaba fugindo do princípio, porque quando eu coloco na Bíblia os meus pensamentos, eu não faço com que a Bíblia seja autoridade sobre mim, porque os meus pensamentos e as minhas ideias estão superiores às Escrituras. Então eu vejo que uma pessoa que age de tal forma está contradizendo o que está escrito. Basicamente é mais ou menos isso. Está na Bíblia? Amém. Não está na Bíblia? Não serve para mim. Então é mais ou menos aplicando o que o apóstolo Paulo diz: ouça de tudo, mas retém para si o que é bom. Então quando eu vejo líderes e pastores e quaisquer líder falando, eu observo nas Sagradas Escrituras se realmente o que ele está dizendo tem concordância com a palavra do Senhor, que é a Bíblia. Caso não tenha, eu posso descartar sem medo, porque a Bíblia é minha única regra de fé e prática, né? Então essa é uma característica batista, essa é uma característica dos pastores e membros das igrejas batistas. A igreja em Corinto, né? Ela tinha alguns partidos e dentro da própria igreja, né? Segundo, eu já ouvi alguns comentários, não sei, o pastor pode até explanar isso melhor. Existia uma terceira carta aos Coríntios? Olha, eu acredito que historicamente pode até ter acontecido de ter uma carta, não do apóstolo Paulo, porque eu acredito que foi feito o cânon sagrado, e o cânon os irmãos sabem que é vara de medir, então ali nos concílios foram descritos, né, os livros que foram devidamente inspirados. Eles juntaram esses livros que foram inspirados e então compôs os 66 livros da Bíblia Sagrada. Eu acredito que se foi descartado essa suposta terceira carta, é porque não teve autoria divina, ou seja, não foi inspirado pelo Espírito. Então, aquilo que nós temos em mãos, nós podemos ter plena convicção de que é 100% a palavra de Deus, não em parte, como se estivesse faltando algo, mas em totalidade como regra de fé e prática, como palavra de Deus para as nossas vidas. Esses corintianos é um problema, o Corinthians perde até na Bíblia. Aí também. Além dessa questão, houve outros casos dentro da igreja de Corinto, né? Questão de adultério, de idolatria, e a gente está vendo que não está mudando muito de lá, vamos supor, há 2000 anos atrás, né? A atualidade hoje. Né? Como tratar isso? Como entender isso? Realmente na igreja de Corinto ali, nós enxergamos ali, do capítulo 5 para frente ali, o apóstolo Paulo tratando mais diretamente sobre o pecado, do capítulo 5 a 7, mais diretamente sobre o pecado de um homem, né, um adolescente, que abusava da sua madrasta. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, verso 1. Então os irmãos podem conferir o texto. E observe que tamanha atrocidade dentro da igreja. O apóstolo Paulo, ao decorrer do texto, diz: como que vocês permitem que ainda uma pessoa que tomou essa atitude esteja no meio de vós? Parece algo muito escandalizador, não é verdade? E esses escândalos têm acontecido também em nossos dias, não é verdade? Existem muitos líderes que estão acometidos em adultério, existem muitas pessoas que não dão bom testemunho da palavra do Senhor, do Evangelho, assassinato, enfim, a lista é muito grande. E que triste é isso para nós que carregamos a bandeira do Evangelho, porque as pessoas que estão de fora nos generalizam, não é verdade? Isso é um perigo. E o que acontece? Jesus mesmo já disse, né, que existiria o joio no meio do trigo. Isso significa que vai ter pessoas realmente que trarão um escândalo. Pessoas que se dizem crentes, mas não são crentes. Pessoas que se dizem
dizem ovelha, mas estão sobre a pele de lobos, né? Devoradores, lobos ferozes que procuram destruir o rebanho do Senhor. Mas Jesus disse, tudo isso é um mistério, ou seja, é necessário que aconteça, mas ai daquele por quem sobrevier o escândalo. Esse ai que Jesus diz é um oráculo de maldição. Sabe? Ai daquele por quem sobrevier o escândalo, ou seja, será passivo de juízo, de julgamento. Então observe que é algo que já acontecia lá na igreja dos Coríntios, né? Há quantos anos atrás? No primeiro século, então é algo muito antigo. Problema de adultério, problema de idolatria, problema de fornicação, enfim, vários problemas aconteciam naquela igreja, quais foram orientadas pelo apóstolo Paulo, para que estes possam então abandonar as suas práticas e viver a sua vida 100% devota ao Senhor. E essa continua sendo a nossa luta, orientar a igreja do Senhor para sempre ser irrepreensível. Claro que teremos as nossas falhas, mas no que depender de nós procuraremos sempre e ser semelhante a Cristo, porque Ele é o nosso exemplo, Ele é o nosso espelho. Eles tinham problema até de comelança lá, né? Porque tinha problema com ceia. Isso, eles iam para ceia para querer comer, né? Se você quiser saber da ceia, vai aqui embaixo. Nós temos um vídeo sobre a ceia do Senhor. O que é a ceia do Senhor? O que é a ceia do Senhor, quem pode participar, mas enfim, vai lá no vídeo lá. Então tem essa questão dessa desordem, né? Então a gente acaba vendo que a igreja realmente, ela parece que transportou, né? Ela teletransportou para cá com pessoas, né, em épocas diferentes, mas com os mesmos problemas. Como nós falamos no começo do vídeo. Somos seres humanos, estamos condicionados a ser falhos e não tem só depois daqui que a gente vai. É como Salomão disse, não há nada novo debaixo do sol, né? Então observe, a igreja no passado era composta por pessoas, a igreja atual continua sendo composta por pessoas que comungam da mesma fé, pessoas que creem no Senhor Jesus como seu único, suficiente Senhor e Salvador. Essas pessoas fazem parte do organismo de Cristo, do corpo de Cristo, mas continua sendo humano. E por ser humano, ele vai então evidenciar as suas falhas, vai evidenciar os seus tropeços, né? Vai evidenciar ali, no caso, algumas falhas, porque ele constitui a igreja é constituída por ser humano, então consequentemente terá falhas, mas é importante destacarmos, no que dependermos de nós, sermos sempre semelhantes a pessoa de Jesus, buscarmos sempre termos o caráter de Cristo, buscarmos sempre agir como o Senhor agiu, porque Ele é o nosso espelho, Ele é o nosso exemplo, o qual é digno de ser seguido. É isso aí, galera, e a gente vai vendo, né, que somos seres humanos, somos falhos e tudo está relacionado a grupo, a pessoas, a líderes, a liderança. Então, galera, gostou? Deixe seu like, se inscreve no nosso canal, porque o conhecimento te liberta.